Fala, povo mais feliz da Terra! Passando para trocar uma ideia rápida com você a respeito das 3 etapas da vida cristã. Quero falar do chamado, propósito e destino. Então vamos lá. Eu acredito que Deus chama de acordo com conhecimento prévio. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29 e 30, ele diz que Deus chama de acordo com conhecimento prévio. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou e também os chamou. É o que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e 30 diz. Então, baseado nisso, eu quero desenrolar um pouco a respeito do chamado com você. Nós fomos chamados. Chamados para quê? Chamados para onde? Nós fomos chamados a nascer de novo. É isso mesmo. Nós não podemos nem ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. Essa é a conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos pergunta para Jesus como que ele pode fazer para nascer de novo, e Jesus responde que se ele não fizesse isso, se ele não nascesse de novo, não é que ele não poderia entrar no reino, ele não poderia nem ver o reino de Deus. Então era necessário nascer de novo. E esse chamado, ele só é possível ser cumprido, só é possível ser atingido através do que Jesus fez por nós. Nós nascemos de uma mãe, nós nascemos naturalmente e precisamos nascer espiritualmente, porque por conta do pecado nós morremos espiritualmente. Então existe a necessidade de um novo nascimento. E esse é o chamado de Deus a todos nós. Uma vez chamados, uma vez correspondendo esse chamado, uma vez entrando pela essa porta da graça que Deus abriu através de Jesus, agora nós temos um propósito. Nós precisamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. O texto do capítulo 2 de Efésios, no versículo 8, 9 e 10, diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, fomos salvos pela graça, mas fomos salvos com um propósito. Fomos salvos para andar na prática das boas obras que Deus separou, Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então esse é o propósito de todo cristão que aceitou o chamado de Deus. Andar na prática das boas obras, andar na prática da justiça, anunciando o Salvador, anunciando o que Jesus fez pela humanidade, para que outros também possam entrar por essa porta da graça. Então a nossa missão, o nosso propósito, ele é levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, trazer outras pessoas para o reino de Deus. A maneira como nós vamos fazer isso, ela existe inúmeras formas de fazer isso. E é isso que é o mais interessante desse vídeo. Nós precisamos desmistificar essa questão de como vamos alcançar as pessoas. Porque Deus, ele respeita a minha configuração e a sua configuração. Deus, ele usa a nossa história, ele usa as nossas dificuldades, ele usa tudo aquilo que nós passamos no decorrer da nossa vida para que nós possamos estar prontos para cumprir o propósito dele nessa terra e alcançar o destino. Quando eu olho, por exemplo, para a história de José, José passou por inúmeras coisas que prepararam ele para ser o governador do Egito. Quando eu olho para a história de Davi, Davi passou por inúmeras coisas que prepararam ele para ser o rei de Israel. E quando eu olho para a minha vida, eu passei por muitas coisas que me prepararam para servir a Deus na minha geração, para cumprir o chamado de Deus para mim nessa geração. E você, quando olha para a sua vida, quando você olha para os seus traumas, quando você olha para os problemas que você sofreu no passado, quando você olha para as dificuldades que você enfrenta hoje, você vê isso como? Chateado, aborrecido, ou entende que é uma maneira de Deus te trabalhar, Deus te preparar para cumprir o propósito pelo qual Ele te colocou nessa geração. Então, ao invés de ficar choramingando, ao invés de ficar sofrendo por conta das coisas que passaram, aproveite cada uma dessas situações para te afiar, para te preparar, para que você possa servir de exemplo, de testemunho vivo daquilo que Deus faz e do que Ele ainda quer continuar fazendo, não só na tua vida, mas nas pessoas que estão ao teu redor. O chamado de Deus, ele é para todos, mas poucos correspondem. O propósito de Deus é para todos aqueles que aceitaram o chamado. E no final desse propósito, existe um destino. Existe a Canaã celestial, existe os céus, existe a nossa pátria que não é essa terra, é a nossa pátria no céu. E nós vamos passar a nossa eternidade nesse lugar. Imagina o que é a eternidade. Se eu te dissesse hoje como você viverá seus próximos 80 anos, talvez você diria, nem sei se eu vou chegar, nem sei se eu terei mais 80 anos. E se eu te perguntar como você vai viver os próximos 50 anos?
Aí você fala, eu tenho algumas ideias, eu tenho alguns planejamentos, mas se eu te disser, se eu te perguntar como você viverá seus próximos 1000 anos, seus próximos 2000 anos, seus próximos 1 milhão de anos, como você viverá esse tempo? Já deu para perceber? A morte não é o final da existência. A morte é o intervalo entre essa vida e a eternidade. E nós podemos sim viver eternamente com o Senhor. Esse é o nosso destino. Esse é o destino que Deus preparou de antemão para todos aqueles que Ele chamou. Mas poucos correspondem a esse destino. Então nesse dia eu quero te levar a entender que você foi chamado por Deus. E você precisa corresponder o propósito pelo qual Ele te chamou. Para que você alcance o destino. Então nós fomos chamados com um propósito para chegar no destino. E qual é o destino? O destino é o céu. O destino é a nossa Canaã celestial. O destino é a nossa pátria junto de Jesus, junto de todos os heróis da fé que passaram por essa terra, junto de todos aqueles que professaram a fé em Jesus. Então hoje, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu sofri, me prepara para cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Me prepara para servir o Senhor de uma maneira melhor nessa geração. Então pare de ficar olhando para os problemas do passado, como se fosse algo que te machucou de maneira que você não consegue viver o presente e nem desenrolar a tua vida para o futuro. Aproveite cada trauma, cada situação, cada dificuldade que você passou para usar isso como trampolim para que você alcance destino.